compreensão. Como sempre você me conhece, eu estou sempre dando furo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre nos envolva a todos, que nós possamos acordar as consciências para um novo olhar. E, na verdade, é isso que aqui viemos buscar. Nós viemos aqui buscar incentivo para as mudanças que nós já queremos, não é isso? Nós que já estamos aqui, uma noite dessas, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, somos aqueles que já acordamos as consciências para que entendamos que mudar é necessário. Nós precisamos evoluir. E ninguém evolui no mesmo lugar. Sabemos que a nossa doutrina espírita é evolucionista. Sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. E se tiver alguém aqui que está pela primeira vez em contato com a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela tem como base a evolução e nos diz que Deus nos criou a todos simples e ignorantes, para que nós fôssemos, através das vivências, das reencarnações, evoluindo. E esse é o nosso objetivo, evoluir e chegarmos um dia a ser como Jesus, sermos Cristos, porque é a nossa destinação. E sobre nós atua uma força irrecusável. Nós chamamos de tropismo divino, que nos puxa para a evolução. Então nós podemos nos recusar, podemos adiar, mas não vamos poder nos negar eternamente. Temos que evoluir. Quando entendemos isso com a consciência, vamos em busca da evolução. Quando nos recusamos pela nossa ignorância ou pela nossa rebeldia, Deus nos envia ferramentas para que nós possamos evoluir. São as alavancas que Deus nos manda por misericórdia, sabendo da nossa ignorância. E que alavanca é essa? É a dor. A dor é essa grande amiga que nos faz acordar, que nos faz nos dobrar sobre nós mesmos para ficar de acordo com as leis do Pai. Então, nós que estamos aqui já compreendemos um pouco dessas forças que nos atravessam e já queremos evoluir. E aí viemos buscar subsídios. Não vou falar nenhuma novidade aqui. Vou falar sobre algumas estatísticas sobre o nosso assunto, que o tema da noite é suicídio sob o olhar da imortalidade. Então, algumas estatísticas, alguns dados, alguma coisa que nós não conhecíamos antes. Mas, na maioria dos assuntos que eu vou tocar, permeados por essa doutrina, que nada mais é que o cristianismo redivivo, eu não vou falar nenhuma novidade para todos nós. Mas nós precisamos ouvir várias vezes as mesmas lições. Várias vezes. Somos aqueles filhos que precisamos mandar escovar os dentes todo dia. Mas chega no dia seguinte, levanta, vai escovar o dente. Aí chega na hora do almoço e fala assim, ele já sabe que tem? Não sabe. Ele sabe, mas não faz. Você tem que mandar de novo. Assim somos nós. Por isso que toda semana nós precisamos vir à casa espírita. Ah, mas se eu não vir à casa espírita, eu não vou ser salvo. Claro que vai. Salvo de nós mesmos. Mas nós precisamos ouvir as lições novamente. Então nós viemos aqui, damos força uns aos outros para implementar as mudanças necessárias. Porque para evoluirmos, precisamos fazer algo diferente. Como é que eu vou daqui para ali se eu não me mover? Não é assim? Sempre que nós queremos chegar a um lugar diferente, precisamos tomar caminhos que nunca tomamos. Se nós queremos ser alguém que nós ainda não somos, precisamos fazer coisas que ainda não fazemos. Parece tão lógico, mas na prática como é difícil. Açúcar faz mal. Ah, mas é gostoso. E nós estamos sempre a dizer isso na vida. Buscar uma atitude pacífica, de paz. Nós sabemos que nos leva à felicidade.
mas nós somos belicosos. Estamos sempre armados para revidar, para atacar, para nos defender. Como mudar isso? Através da compreensão e através da repetição. Um dia nós conseguimos um pouco, no outro não, mas aí vamos insistindo. E por isso que precisamos ouvir. O intelecto já sabe, mas nós precisamos nos convencer intimamente e através da repetição, indo colocar em prática para que isso que sabemos aqui possa descer para o sentimento e se transforme em ação. Então por isso estamos aqui, dividindo os estudos, dividindo e compartilhando essa energia que nos faz querer ser melhor. E é isso que essa casa nos proporciona. Nós saímos daqui mais fortalecidos, porque aqui temos amigos que já estão num grau superior a nós e nos enchem dessa energia positiva que nos move para frente, para o alto, na verticalidade da espiritualidade. Então, o assunto suicídio sob o olhar da imortalidade vem nos alertar para algo que nós já sabemos, mas que às vezes fingimos que não vemos, que é essa forma de rebeldia que alguns irmãos têm contra a sua própria vida. Por que eu chamo de rebeldia? Porque quem comete um ato contra a sua própria vida, por inúmeras razões que nós vamos descortinar aqui um pouco, na verdade ela é uma recusa de viver alguma situação. E se nós começarmos a pensar sobre tudo que nos acontece, e se começarmos a compreender alguém que comete um ato de sair da vida, de tentar sair da vida, porque não dá conta da situação, o que nós podemos perceber ali? Nos falar falta de fé, covardia. Não, mas para tirar a própria vida tem que ter uma dose de coragem. Então tem tantos olhares ali implícitos que nós podemos identificar que às vezes fica difícil compreender. E eu, há muito tempo atrás, quando conheci o Espiritismo, eu imaginava que alguém que fosse verdadeiramente espírita, que acreditasse que o corpo morre e que nós continuamos, jamais cometeria um suicídio. E isso é errado. Eu já tive paciente espírita com tentativas várias de suicídio. E quando eu chegava para essa pessoa e falava, mas você não sabe que você não morre? Eu falei, eu sei. Mas está tão sem graça aqui, está tão difícil, eu não encontro motivação. E ela começou a ter prazer em passar uma noite inteira na internet pesquisando sobre formas de suicídio. Então nós começamos a perceber que mesmo a gente abraçando essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, não é uma certeza de que nós não vamos cometer um ato desses. Então nós precisamos ter cada vez mais esclarecimento para nós podermos identificar ao nosso lado alguém que esteja com esse comportamento, para que nós possamos identificar em nós, se nós estamos começando a dar alguns passos ao encontro de uma possibilidade dessa, porque nenhum de nós está livre por alguma patologia psicológica que nos acometa de cometer um ato desse. Eu achava, como acabei de dizer, que o Espiritismo fosse uma vacina contra o suicídio. Não é. Até porque aquele que cometeu várias vezes o suicídio em existências pregressas, ele tem uma tentação ali implícita, ele tem uma tendência a chegar na mesma idade quando ele cometeu o suicídio na última existência e de ser tentado novamente, porque fica em seu perispírito marcado essa conduta. O perispírito é o nosso corpo espiritual, esse corpo que vai conosco quando esse físico se depõe aqui pela morte física. Então nós precisamos ter bastante esclarecimento a respeito das coisas, porque tudo aquilo que nós não compreendemos vira algo místico, algo que fica no sobrenatural. Então, quanto mais informação sobre as coisas nós tivermos, melhor é. E nós que estamos aí evoluindo, que buscamos uma maturidade, não pode existir para nós
nenhum assunto que nós não possamos lidar. Se existe algum assunto que nós, isso aí eu não posso nem falar, precisamos tomar cuidado, porque nós estamos então sendo imaturos. Porque nós adultos não podemos ter nenhum assunto que a gente não possa falar. E se isso acontece, nós precisamos buscar ajuda. Isso vai evitar muitos problemas da vida. Por exemplo, pessoas que não conseguem falar sobre morte. Conheço várias. Ai, não fala de morte, não. Nossa, é a coisa mais certa que a gente tem. Que nós começamos a morrer no dia que nascemos. Nós não, nosso corpo. Então falar sobre morte tem que ser algo natural. Porque todos nós sabemos que esse corpo vai morrer. Então se eu tenho algum problema em falar de morte, eu preciso olhar para dentro de mim. Por quê? Se eu já morri várias vezes, nós que temos essa crença, e se eu tenho como certeza que vou morrer, meu corpo vai morrer nessa existência, e que eu vou enterrar algumas pessoas queridas. Então, se eu não estou acostumada a falar nesse assunto, a pensar sobre esse assunto, eu posso, no momento de uma perda significativa, adoecer psiquicamente, ser levada a uma depressão, ou a uma doença física mesmo, por não aceitação. Então, nós precisamos compreender que para nós evoluirmos, precisamos amadurecer psicologicamente. Então não pode existir nenhum assunto que nós não possamos falar, que nós fiquemos constrangidos. Eu vejo muito isso, as pessoas com muita dificuldade de falar, por exemplo, sobre sexo. Sexo é algo que é natural. Nós todos estamos aqui porque os nossos genitores fizeram sexo. Né? Nós colocamos os nossos filhos porque fazemos sexo. O sexo é a energia da vida. É a energia sexual que está em todos nós que nos faz levantar da cama de manhã. É a energia da vida. Que faz com que as árvores floresçam e deem frutos. É uma energia sexual. Existem sexo nos vegetais, sexo nos animais. O sexo é vida. Então eu vejo muitos casais que fazem terapia individual e de casais que têm grandes conflitos na área da sexualidade, porque não conseguem falar. Porque desde nosso querido Freud, pai da psicanálise, no início aí do século XIX, no início do século XX, ele inventou a sexualidade, né? Nós começamos a falar alguma coisa sobre sexo. E mais do que isso, nós começamos a poder fazer muito sexo. Então hoje nós vamos ver que as pessoas são incitadas a não só fazer sexo, como fazer muito e estar muito bem com isso. Então nós vamos ver as pessoas fazendo muito sexo, mas não falam sobre sexo. E é necessário falar, principalmente entre os casais, principalmente entre pais e filhos, para que a sexualidade seja desmistificada. E, como eu falei anteriormente, precisamos falar de todos os assuntos para que nós tenhamos intimidade com os assuntos. E isso não nos cause constrangimento e nós não tenhamos a desinformação que nos leva a errar mais. Então, suicídio é para nós ainda um grande tabu, onde nós não queremos falar. Se alguém comete na família, isso é meio que abafado, como se fosse uma vergonha. Em algumas religiões, o suicídio é tratado diferente, não é aceito até no campo santo, é enterrado à parte, aquele que se suicidou. Há bem pouco tempo a Igreja Católica não rezava missa para os suicidas, né? E nós vemos que são irmãos que mais necessitam. Então é um tabu. Em todas as religiões é uma conduta condenável. Então vejamos, por que nós precisamos e por que esse setembro está tido como setembro amarelo para a prevenção do suicídio? Dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós estamos então nessa campanha, porque precisamos falar sobre isso, precisamos saber identificar quando ao nosso lado tem alguém que está tendo condutas suicidas, para que nós possamos ajudar. Ah, mas é o outro? Não, somos todos nós. Nós estamos interligados pelo amor de Deus que nos une. Estamos todos conectados. A dor do meu irmão é a minha dor. Enquanto eu não compreender isso, o meu mundo não melhora. E o mundo que nós vivemos também não.
por essa conduta egoísta que a maioria dos seres está tendo, de cuidar só de si, é que todos nós sofremos. Porque essa falta de conexão, uma lágrima que cai do meu irmão lá na África, me abala aqui. Muitas vezes estamos angustiados, acordamos um pouco tristes, não sabemos porquê. Na nossa vida está tudo bem, mas tem algum irmão sofrendo. Às vezes é um vizinho, e isso nos afeta, e nós não nos damos conta. Então precisamos compreender que a dor de um é a dor de todos. E precisamos compreender que nós somos responsáveis, sim, por aqueles que estão no nosso caminho. Ninguém cruza a nossa vida por acaso. Ninguém cai na nossa família por acaso. Ninguém é vizinho por acaso. Nós não temos colegas de trabalho por acaso. Nós não encontramos uma casa espírita por acaso. Temos afinidades que nos fazem ir ao encontro desses irmãos, porque temos mais afinidades e condição de ajudar-nos mutuamente. Então é esse olhar que precisamos desenvolver. E os dados sobre suicídio são alarmantes. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É muito grave. São 800 mil casos por ano, 2.200 por dia. E vamos agora a algo que me causou espécie, que me deixou muito sensibilizada para olhar, porque até então, até fazer esse estudo, e até encontrar esse livro desse querido autor André Trigueiro, que tem esse livro, Viver é a Melhor Opção. Toda a renda, André Trigueiro é um jornalista espírita, tem vários livros, Espiritismo e Ecologia, é um querido. E ele está nessa campanha pela vida. E toda a renda deste livro, que inclusive esse mês está com promoção, lá no, acho que é editora Correio Fraterno, está com frete grátis e um preço bem promocional, para exatamente podermos divulgar, comprar, presentear alguém que está, nós identificarmos alguma conduta. Toda a renda é dedicada ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que desde 1962 se dedica a escutar as pessoas que estão em desespero e vem salvando vidas, inúmeras vidas, e é formado apenas por voluntários, por essas pessoas que já entenderam que nós estamos e somos responsáveis uns pelos outros, que enquanto um irmão sofre, nós não vamos poder ser felizes integralmente. Então esse trabalho é lindo, lindo. E então, a partir desse estudo, eu tive acesso a esses dados muito preocupantes. 90% dos casos de suicídio, quando são decorrentes de patologias psíquicas, são evitáveis. 90% seriam evitáveis. E principalmente quando esse suicídio ele advém de uma depressão, que é a grande causadora desse estado. E essa estatística ela não é real. Não é real pelo seguinte: muitos casos de acidentes que são tidos como mortes acidentais foram suicídios. Nós vamos ter o caso de uma escritora que ela tentou 3 vezes o suicídio. Na terceira ela conseguiu realmente desencarnar. E depois da segunda tentativa, um amigo dela, um poeta também, ela se abre a esse amigo e diz que quando o carro dela saiu da estrada, não foi um acidente, ela jogou o carro para se matar. Então, assim como ela, e numa outra tentativa ela conseguiu, assim como ela, muitos irmãos que se acidentam foi proposital. Então esse número de pessoas que se lançam em esportes radicais e não tomam alguma precaução, né? Eles estão em busca desse suicídio. Então esses não estão nessa estatística. Então por aí nós vamos ver que o número pode ser bem maior, que já é bem grande e alarmante. A violência autodirigida, ou suicídio, né? Essa forma de falar, violência autodirigida, é como a Organização Mundial de Saúde se refere ao suicídio, classificado pela OMS como a 14ª causa de morte no mundo, é
o suicídio. E é a terceira entre pessoas de 15 a 44 anos, de ambos os sexos. Nós não podemos mais ignorar. É algo que nós precisamos, todos nós, entrar em campanha permanente. Esse Setembro Amarelo, ele é essa grande campanha de acordar as consciências. Mas nós temos que ser multiplicadores desse olhar. Temos que começar a nos preocupar, olhar os nossos familiares, os nossos colegas, porque muitas vezes isso acontece e depois nós vamos nos arrepender. Eu fiz essa palestra em Amparo, quando acabou a palestra, minha irmã que lá estava veio me abraçar com os olhos marejados, me abraçou. Eu estou muito emocionada, porque há uns 10 anos atrás a minha melhor amiga se suicidou e eu sequer percebi que ela estava mal. E ela falou que teve que fazer tratamento psicológico porque ela ficou com um sentimento de culpa muito grande. Porque, veja, era a melhor amiga e ela não identificou. Eu conversei com ela, realmente, né? Não foi intencional, mas é uma responsabilidade. Isso já aconteceu, eu tenho casos, né? Mãe que não percebeu que a filha adolescente, aos 15 anos, pulou da janela. Eu nunca percebi como ela estava. E aí nos perguntamos, será que estava prestando atenção? Ou será que essa pessoa nunca deu um sinal? Nunca uma frase, num comportamento? Porque vejamos, até que a pessoa tome essa iniciativa, que geralmente é por um impulso, os relatos vão nos mostrar isso, que a pessoa chega ao ato por um impulso em algum momento, que ela precisa ter uma atitude ativa para cometer o suicídio, até que isso realmente aconteça, há uma construção desse momento. Ninguém de uma hora para outra, claro, existem casos sim, de alguns fatos muito graves que acontecem na vida da pessoa e ela, por um impulso, toma o suicídio, mas esses que são oriundos de patologias psíquicas, eles vão sendo construídos. Eles não são assim momentâneos, eles vão sendo construídos. Então, meus irmãos, deve ser muito duro nós lidarmos com a nossa própria consciência se isso acontece com alguém que nós poderíamos ter ajudado. Muitas vezes nós ajudamos, nós tentamos ajudar e a pessoa ainda assim comete o ato. No CVV mesmo eles falam que eles não falam para ninguém não cometer o ato. Eles apenas emprestam os ouvidos. Muitas dessas pessoas que cometem esse ato, elas não têm ninguém para ouvi-las. Elas têm alguém para colocar o dedo. Você isso, você aquilo. Como nas depressões, os meus pacientes reclamam muito. Porque não tem energia para fazer nada e as pessoas são tidas, apontam como pessoas preguiçosas. Mas como assim você está triste? Você tem uma vida boa, você tem uma família, você tem um teto, você tem isso, você tem aquilo. Não é fator. Eu já trouxe uma palestra aqui falando da felicidade. A felicidade não é algo externo. Nós podemos ter tudo externamente arrumado, maravilhoso, mas a felicidade, a alegria de viver é algo interno. Então a pessoa pode ter tudo do lado de fora, mas internamente está tudo muito cinza. E isso é necessário que seja feita uma ajuda especializada, levar essa pessoa para uma terapia. Em muitos casos tem que ser feito um trabalho conjunto, o psiquiatra e o psicólogo. E na maioria, 100% dos casos, quando a gente identifica essas patologias, se a pessoa é espírita, fica mais fácil, porque sempre que há um componente de desequilíbrio, nós precisamos tratar do espírito também. Então, fazer um tratamento holístico, porque nós somos espíritos, então precisamos cuidar do espírito, mas não só. Também encontro pessoas dizendo, não, mas eu já estou tomando passe, eu não vou no médico. Nossa, de jeito nenhum. Nós temos corpo. E se nossa patologia, como espírito, porque não existem doenças, né? Como o doutor Eduardo Bach, que criou a terapia floral de Bach, ele diz, não existem doenças, o que existem são doentes. Mas se existe um espírito doente que já adoeceu o corpo, nós precisamos tratar do corpo. A psiquiatria, a medicina, ela está aí com seus avanços permitidos por Deus. São instrumentos para que nós usemos. E nós precisamos usar. Precisamos sim tratar do espírito que somos, mas tratar também
da parte emocional, porque já extrapola para o nosso corpo emocional, e tratar a parte física. Muitas vezes, quando está se iniciando alguma alteração psíquica, só a terapia resolve. Outras vezes não. Há que ter uma avaliação. O que importa é que nós, inclusive, saibamos identificar em nós, quando nós precisamos de ajuda. Porque às vezes sozinho não está dando. Por exemplo, nós mulheres na faixa da menopausa, que lidamos com a baixa de hormônio, muitas vezes fazemos uma depressão. Começamos a ficar entristecidos, sem ânimo de viver, tudo começa a ficar pesado. Eu mesma já passei por isso, fui olhar os hormônios, estavam na baixa. Então há que nós lancemos mão de uma medicação para que isso retorne. O espírito está bem, mas o corpo, ele atinge o espírito. Nós temos um corpo que interliga. E uma vez eu conversando com uma pessoa, ela falou, não, mas nós somos espírito, o espírito é que manda. Ah, manda. Eu queria ver alguém mandar no seu corpo com uma febre de 40 graus. O espírito está querendo fazer algo, mas o corpo não comanda e afeta. Nós entramos, inclusive, em delírio quando o corpo está enfermado. Então, nós temos uma inter-relação corpo-espírito e que precisamos prestar atenção. Nós vamos ver que o número de óbitos que nós temos por suicídio, ele é superior aos homicídios ou os mortos em conflitos armados. Quantas vezes nós estamos preocupados, né, com o índice de criminalidade, que estão muitas pessoas morrendo por homicídio, ou preocupados com as guerras que estão ocorrendo, a faixa de Gaza, as guerras na Síria, preocupados porque lá há muita violência. Mas e os nossos irmãos que estão tirando a própria vida? Superem o número de mortes. É ou não é para nós nos alertarmos? Precisamos entrarmos todos. Precisamos entrar em campanha para que nós possamos, dentro do que nos é possível, né? Não vamos sair por aí também interferindo na vida alheia de uma forma invasiva, mas nós sabemos quando nós podemos e devemos agir. E muitas vezes nós viramos o rosto para o outro lado para não ver aquele sofrimento que nos incomoda. O sofrimento alheio incomoda, sim, mas ele incomoda para que nós não fiquemos indiferentes. E se o sofrimento alheio não está nos incomodando, opa, é outro alerta. Por que estamos insensíveis? Não é o nosso normal. O nosso normal é que a dor do nosso irmão nos atinja. Essa empatia de filhos de Deus que nós temos que ter. E muitos irmãos, inclusive espíritas, falam, está sofrendo porque na outra vida ele fez isso ou aquilo, agora ele está pagando. Não é bem assim. Ele está ali, abraça o nosso sofrimento, e se esse sofrimento se apresenta a nós temos obrigação de tentar minimizar. Obrigação. Principalmente nós que conhecemos Jesus. E Emmanuel, esse querido mentor do nosso médium maior, que esteve entre nós, Chico Xavier, ele nos fala que tudo aquilo que nós temos, nós devemos a quem não tem. Então, se eu estou saudável, eu sou devedora de quem está enfermo. Se eu estou feliz, eu sou devedor de quem está infeliz. Nossa, mas como assim? Então eu não posso ser feliz? Não é que eu não possa, eu posso e devo. Aqui eu estou para ser feliz. Mas se eu já compreendo certas coisas que aquele meu irmão não compreende, eu preciso levar até ele essa informação que ele ainda não tem. Se eu já conheço Jesus e o irmão que me ofende não conhece, eu tenho que levar isso em conta. Porque eu já estive com o conhecimento do mestre. E ele não, ele ignora. Então eu tenho que ter... Qual é a dívida que eu tenho com ele? É compreensão, é empatia, é perceber que ali tem um ser que ignora aquilo que eu já sei. E por isso tem menos condição de fazer o que é certo. E assim nós vamos nos trabalhando e melhorando o mundo, melhorando a nossa compreensão da vida e melhorando a nossa capacidade de doar. Porque nós temos uma capacidade infinita de doar amor. Mas nós achamos que só quem tem isso é Jesus. Mas nós esquecemos que Jesus está dentro de nós.
Ele é nosso irmão, nosso guia e modelo. Tudo aquilo que Ele passou na terra foram lições para nos ensinar a como seguir o caminho que Ele já seguiu. E porque Ele é nosso credor, é nosso devedor. Quando a gente fala que nós somos devedores daqueles que não sabem aquilo que nós sabemos, nós também somos credores de Jesus. Jesus nos deve, porque Ele sabe. Ele tem um amor que nós ainda não temos. Por isso que Ele nos despeja esse amor. Porque Ele sabe da nossa ignorância. Ele sabe que quando nós erramos é muito mais por ignorarmos do que verdadeiramente por sermos maus. E por isso que Ele nos ama. E a misericórdia infinita de Deus vem até nós por amor, por compreensão. E nós queremos esse olhar dos nossos mentores, dos guias da casa. Nós viemos aqui buscar no passe, nós queremos receber. Mas nós também devemos dar. Ah, mas eu ainda não sou capaz, falamos nós. Somos sim. Nós somos muito mais capazes do que achamos que somos. Nós precisamos acordar em nós esse amor. Quando Jesus nos falava, né, através dos seus discípulos, vós sois deuses. É nos se referindo a esse amor que nós temos, essa capacidade de amar, de compreender, de dilatar a nossa compreensão para sermos pessoas mais suaves, mais tolerantes, mais indulgentes, mais amorosas, mais gentis. Isso nós somos capazes. Ó, se somos. Vamos continuar aqui. André Trigueiro nos diz que esse tema, suicídio, é tabu. Inclusive é tabu na mídia. A mídia tem muito pudor ao relatar casos de suicídio. E isso tem uma motivação. Quando foi o caso da Marilyn Monroe, quando ela suicidou-se, e que na verdade depois nós temos notícias através da espiritualidade, que ela naquele ato ela não tinha intenção de se matar, ela tomou remédios para dormir, ela realmente queria dormir, mas ela disse que ela estava tendo comportamentos suicidas, se drogando, se alimentando mal, né? Aqueles comportamentos que a levariam a um suicídio indireto, por assim dizer. Então, isso ela disse, mas ela disse que o ato em si não foi um ato de suicídio direto, quando ela ingeriu aqueles barbitúricos. Mas quando assim se deu, e que foi veiculado na mídia, que ela teria suicidado-se, isso foi em 5 de agosto de 1962. Isso foi no dia 5. No dia 7, uma amiga sua ingeriu a mesma quantidade de barbitúricos e se suicidou em Londres, deixando um bebê de 15 meses sozinho. Mãe suicidou-se por conta da amiga Mary, se colocando, né, ali como uma projeção, vendo naquele personagem alguém para se inspirar, ingere também barbitúricos, se suicida aí sim com intenção e deixa um bebê. E quem descobriu o seu corpo, porque o bebê chorava muito por algumas horas e tinha uns decoradores no apartamento ao lado, então arrombaram a porta e acharam essa criança. Então, por isso que a mídia tem muito cuidado de divulgar suicídios, para que isso não seja algo para estimular outras pessoas. E na mesma semana que Marilyn se suicidou, no México, em 3 bairros diferentes, 3 adolescentes suicidaram-se com a foto da Marilyn na mão. Então, André Trigueiro nos fala que a mídia tem muito cuidado, inclusive ele faz algumas exposições para jornalistas assim como ele, de como dar notícias de suicídio para não estimular, nunca enaltecer aquele que cometeu suicídio e, se possível, não divulgar nos meios que foram usados para tal. Então nós vamos ver que isso acaba se tornando um assunto que ninguém quer muito falar. Algumas famílias têm vergonha de falar que algum parente se suicidou. Então, por isso que sempre vai ser abafado. E isso aí dificulta o quê? O conhecimento, de nós compreendermos melhor para poder ajudar. E nós vamos ver que aquele que chega às portas do suicídio, ele não quer tirar a vida. Mas como assim não?
ele não quer propriamente morrer. O que ele quer? Ele quer se livrar de um sofrimento insuportável. O que ele quer é acabar com aquele sofrimento. E vejamos bem, né? Para aqueles que não acreditam em nada após a morte, acreditam que morrer é um nada, e realmente estão passando por uma dificuldade muito grande, que está causando muita dor, me parece ser um pouco lógico. Né? Eu não quero mais essa vida, eu não quero viver, eu vou acabar com tudo. E essa é a grande surpresa, é a grande decepção, melhor falando, daquele que se suicida, porque ele percebe que não morreu e que aquilo que ele achava que estava difícil é multiplicado, é centuplicado. E esse sofrimento torna-se insuportavelmente maior. Então, se estava ruim, fica muito pior. Então, isso nós temos sempre que ter em mente quando alguma ideia longínqua passar por nossa cabeça, próxima disso, é primeiro entender que tudo que nos acontece tem a anuência de Deus. Tudo aquilo que nós não vamos buscar, né, de uma forma equivocada, como nos drogar, praticar atos ilícitos, enfim, as coisas cotidianas que nos acontecem, nós que estamos procurando ser honestos, ser pessoas do bem, aquilo que nos acontece, que nos magoa, que nos faz sofrer, tem 3 crivos que são passados. Primeiro, é justo. Segundo, é bom. Terceiro, é útil. Como assim? Eu tenho um câncer, como é que isso é bom? Me traz dor, a família toda sofre, como é que isso é bom? É bom. Porque vem depurar alguma mazela do nosso corpo espiritual. Algo que nós maculamos através dos nossos atos equivocados. Nós que acreditamos na reencarnação e nós que primordialmente acreditamos em Deus. Se nós estamos aqui, nós acreditamos em Deus. A gente pode até não acreditar em alguma coisa do espiritismo, estamos novos na doutrina, estamos ainda percebendo, somos de outra religião, então ainda não temos convicção da reencarnação. Pode ser, tem lógica, mas eu não acredito muito, estou vendo, tudo bem. Mas em Deus eu acho que todos que estão aqui acreditam. E se acreditamos em Deus, acreditamos que Deus tem seus atributos, dentre os quais Deus é onipotente, tudo pode. Deus é onisciente, tudo sabe. E Deus é justo, é misericordioso e é bom. Se nós acreditamos em Deus e se acreditamos nesses atributos, vamos lá. Estou passando por um câncer, ou por qualquer outra coisa, uma perda de um filho, que é uma dor atroz, por qualquer outra coisa, perdi meu emprego, minha condição social. Como assim? Então, Deus sabe do que você está passando, porque Deus ama especialmente cada um de nós. Cada um de nós é filho dileto de Deus. Então, Ele é onisciente, Ele sabe o que nos acontece. Está lá escrito, há 2000 anos, não cai uma folha de uma árvore, nem um fio de nossa cabeça, sem que Deus não saiba. Ele sabe de tudo e nos ama. Então, se Ele sabe, eu estou passando por um problema insuportável, e Ele sabe. Ele é onipotente, Ele tudo pode. Ele poderia intervir e cessar a sua dor, mas não faz. E por que não faz? Porque nós precisamos passar. Porque se Deus é justo e deixa que nos aconteça, isso tem justiça. E Ele é misericordioso e bom. Se deixa nos acontece, porque isso é bom para nós. Sabe aquela injeção que nós levamos o filhinho para tomar? Que ele está com uma infecção? E ele chora. E a gente chora junto. Tem mães que não tem nem força para segurar um bebezinho para tomar uma injeção, né? Minha filha é assim, eu tenho que segurar a neta. Dói mais ainda. Mas como eu tenho certeza que aquilo é bom, é justo e é útil, eu seguro. E eu vejo a dor e me dói. Porque dói.
dói. Eu sei que aquela agulha está doendo, eu sei que aquele líquido está entrando ali, queimando. Mas como eu tenho essa certeza, eu seguro para isso acontecer. É assim que Deus age conosco. Então tudo que nos acontece, nós temos que ter essa aceitação, com esse olhar de compreensão. Não é aceitar por aceitar. É aceitar raciocinando. Se eu faço isso com a minha neta, Deus precisa fazer isso conosco. Porque Ele sabe que nós precisamos. Que vai ser bom para nós. Quantas vezes um revés financeiro une a família, evita que nós erremos mais. Agora nós estamos em crise no país. Recentemente nós tivemos o caso de um empresário que matou a mulher, jogou os 2 filhos pela janela e depois pulou. Por quê? Ele ficou sem dinheiro, porque perdeu a posição social. Ele não conseguiu enxergar que isso era uma oportunidade de refazimento. Talvez ele fosse um pai ausente, dali para frente seria mais presente. E meus irmãos, eu não tenho um paciente que tenha um trauma porque não teve uma boneca, porque não tinha caviar na mesa, porque morou numa choupana, porque morou lá na roça, porque calçou o primeiro sapato aos 10 anos. Não, mas eu tenho muitos pacientes que têm problemas porque o pai abandonou, porque a mãe negligenciou, porque não teve afeto. É isso que causa trauma, falta de afeto. Então, quando acontece alguma coisa em nossas vidas, é porque surgem outros caminhos. Essa crise que está tendo mundial, que não é do Brasil, é mundial, econômica, é para que nós refaçamos o nosso caminho. Para que nós repensemos o nosso consumo. Nós temos lixo demais no planeta por conta desse consumo acelerado, dessa necessidade que nos impuseram. Seu celular, e já está antigo. Não, mas tem só 2 anos. 2 anos com o mesmo celular? Você vira um ET. Como assim? Não, mas já tem o 5, 7, o 20, o S, o isso, aquilo. A sua televisão é de plasma, coisa antiquada. Agora já está na LED, 4K, não sei o que, fininha. E você começa a achar que você precisa mesmo ter a última geração. E aí precisa trabalhar mais, ou precisa fazer aqueles carnês, né? Você parcela em 25 encarnações, mas você e você acredita que se você não tiver aquilo, você não é feliz. E aí, como você não consegue acompanhar, você fica triste. Então vem essa crise e às vezes nos faz repensar, nos faz reutilizar. Né? Eu achei lindo outro dia, né? Mas eu fico, gente, como é que as pessoas reparam? Aquela princesa Kate Middleton, acho que é esse o nome? Middleton. Ok, obrigada. Aí ela estava com o mesmo vestido que ela usou há 2 anos. Meu Deus, assim, colocando como um absurdo. E nós vamos ver que muitas pessoas se preocupam com isso. Não repetir roupa. E ela compra sabe? o vestido dela na Marisa de lá. Pois é. Então nós vamos ver que nós estamos mudando os paradigmas. Nós precisamos. Nós não podemos mais agir como nós agíamos antes, copiando todo mundo a mesma coisa. E aí vem pessoas de fora que não conhecem a sua realidade mandar dentro da sua casa. Na televisão que você precisa ter, no aparelho que você precisa ter, na roupa que você vai usar. A cada coleção muda tudo. Aí era babadinho assim, vira babadinho assado. Aí você tinha babadinho assim, você acha que você está ultrapassado. Aí você tem que comprar o babadinho assado. Mas você não pode. Quem disse que a gente não pode? Nós precisamos pensar. E muitas vezes precisamos desse saculejo da reviravolta da vida, a gente perceber que a gente não precisa. E como dizem os budistas, né, o nosso maior problema é desejo. Nós precisamos aprender a olhar as coisas e dizer, né, como uma vez Mahatma Gandhi foi a Londres fazer uma visita ao chefe de Estado,
e foi designado uma pessoa para buscá-lo, né, ali no aeroporto e passear com ele. E ele parou diante de uma joalheria e ficou olhando um anel lindo de diamante, reluzente. Ele começou a sorrir. E aquele que estava ali ciceroneando ele falou: Mahatma, podemos adquirir para o senhor. Ele: como? Não, eu vejo que o senhor gostou da peça e eu tenho aqui ordens da rainha para lhe proporcionar os seus desejos. Ele riu: não, querido, eu só estou apenas sorrindo e admirando de quanta coisa eu não preciso. Né? De quanta coisa a gente não precisa. Principalmente de ter razão. A gente acha que precisa, isso dá uma confusão. Existem hoje alguns estudiosos chamados de suicidólogos, que estudam os comportamentos suicidas, exatamente para a gente compreender como é que acontece. E eles fazem autópsia psicológica. Olha que interessante, eu não conhecia esse termo. Autópsia psicológica, o que é isso? Eles, diante daquela família que houve algum parente que suicidou-se, eles vão lá fazer uma entrevista e perceber e compreender o que passos levaram aquela pessoa àquela conduta. Então, por isso que esses estudos chegam até nós para a gente compreender. E com os amigos, se a pessoa estava trabalhando, eles vão no lugar de trabalho. Então, eles vão fazendo um perfil de como aquela pessoa chegou àquele ato. Então, bem importante para que a gente possa perceber esse comportamento, né? E eles começaram, então, foi daí que eles tiraram essas estatísticas de que 90% dos casos de suicídio são evitáveis quando oriundos de psicopatologias, ou seja, de problemas mentais, psicológicos, principalmente da depressão. E nós também não podemos afastar os fatores espirituais. Nós que acreditamos, né, na espiritualidade, quantas vezes nós vamos ser induzidos por irmãos desencarnados a cometer o erro, principalmente em um momento de muita dor. Temos que estar atentos. Por isso a necessidade de se conhecer. Porque esses irmãos, essas ideias, vêm como sendo nossas. Então, se eu sou uma pessoa que amo a vida e de repente eu tenho uma sugestão desse tipo, eu falo: isso não é meu. Meu irmão, vou fazer uma prece por você. Sabe? E pede a Jesus que cuide dele, que é um irmão que está necessitado de algum tratamento, mas eu vou compreender que não é meu. E tem um caso muito curioso do meu tio, que é espírita, desde a mocidade espírita ele entrou e se transformou num grande orador, foi meu mestre, por conta dele que eu estou aqui falando desse jeito, que me punha para falar na casa espírita desde 19 anos, e me ensinou a base dos conceitos de Kardec, pelos quais eu me apaixonei, esse espiritismo maravilhoso que esclarece, consola, elucida, explica. Nossa! Adoro. Enfim, e ele, quando casado, aos 20 e poucos anos, já espírita há mais de 10 anos, e espírita mesmo, desde que ele abraçou, alguns devem conhecer, Gerson Simões Monteiro, é autor de vários livros, foi presidente da antiga UZERJ, que é a entidade que congrega as casas espíritas do Rio de Janeiro, presidente da Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, a AM, lá do Rio de Janeiro, enfim. E ele tinha 20 e poucos anos, sua primeira filha, inclusive chamava Alcione, né, esse personagem de livro espírita. Alcione teve um câncer na parte genital, depois ela vem em mensagem dizer que ela estava resgatando maternidade criminosa, abortos cometidos em outras existências. Mas quando ela está assim, que ela desencarna no hospital, e ele, primeira filha, entristecido, louco pela menina, como todos nós pais, e aí ele então sai com aquela dor dilacerante, chega na janela para olhar assim do hospital, e era alto, e ele escuta aquilo: pula, meu irmão, que acaba com essa dor. E aí ele disse que teve um impulso de pular, porque a dor era demais. Espírita, praticante, atuante, militante na doutrina. E aí ele, nesse momento, ele escuta uma outra voz: meu irmão, pensa em Deus. Ele opta por pensar em Deus, faz uma prece, envolve esse irmão em preces e, lógico, não se suicida. Ele tem, inclusive, um livro chamado Suicídio e Suas Consequências, onde ele faz uma coletânea dentro da doutrina, onde estão inseridas informações sobre suicídio. Muito bom o livro, que
também eu recorri para fazer esse estudo. Então nós vamos perceber, isso seria um fator espiritual para o suicídio. Ele nunca pensara antes, mas podia ser que naquele momento, daquela dor enorme, ele atendesse esse apelo. Então por isso precisamos estar alertas. Nenhum de nós está isento de, num momento desses, acabar tentando contra a própria vida. Então, nós vamos ter, né, desses dados da OMS, que a depressão é responsável por 30% dos casos relatados em todo o mundo de suicídio. Então, é muito grave. Nós precisamos entender que a depressão é uma doença incapacitante, é uma doença que, segundo também a OMS, até 2020 vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Então, nenhum de nós está livre de chegar a ela, como eu disse, através da menopausa, com baixa de hormônio, nós podemos entrar na menopausa, diante de um revés na vida. Eu agora soube também de uma pessoa muito querida, espírita, desde antes de eu ser, a pessoa que já está com mais idade e agora teve uma falência na sua empresa, está em depressão, né? Se afastou da casa espírita que frequentava, eu estive lá. Então, nós precisamos começarmos a entrar, essa falta de vontade de viver e tudo mais, nós precisamos estar alertas, buscar ajuda. Buscar ajuda na casa espírita, sim, mas buscar um psicólogo, se tiver muito grave, um psiquiatra, porque há medicações que nos ajudam a passar. Em alguns momentos nós precisamos sim de medicações, que são necessárias por um curto tempo, bem receitadas. Não podemos estar negligenciando esse fato. Precisamos estar alerta. Depois nós temos o alcoolismo, respondendo por 18% dos casos, a esquizofrenia com 14% e os transtornos de personalidade, como a personalidade borderline ou antissocial, por 13% dos casos de suicídio. Nós vamos ter que existem causas mediatas, né, e imediatas. Nós temos causas mediatas, essas doenças que vão se instalando. Nós estamos como causas imediatas esses grandes reveses, como eu falei, né, uma perda de uma condição social financeira. Então precisamos saber que valores nós temos na vida. Precisamos valorizar o ser e não o ter, porque nós não temos nada. Tudo que nós tocamos não é nosso. Nós somos apenas mordomos. Apenas temos a posse momentânea. Nem esse corpo é meu. Né? Então precisamos valorizar aquilo que temos, a família, os afetos, os amigos. Estamos muito recuados do convívio social, é um alerta. Precisamos estar interagindo socialmente, buscar um trabalho voluntário. Se estamos aposentados, começamos a achar que somos inúteis. Não somos. Nós somos úteis enquanto houver vida, enquanto houver um pingo de energia, enquanto a mente funciona, nós somos úteis, pelo menos para orar por alguém. Então precisamos lutar por essa vida. E nós sabemos, né, que o suicida não quer morrer. Tem um desses suicidólogos que vai nos dizer um caso, é o psiquiatra Claudemir Rapelli, da Unicamp. Ele tem vários trabalhos sobre suicídio e ele traz um caso muito interessante, que ele diz que o arrependimento, em muitos casos do suicídio, ele é imediato, quando ele é causado por um impulso desses. E ele conta um caso de um rapaz muito triste, de 18 anos, que ele tentou o suicídio tomando um agrotóxico letal. E só que esse agrotóxico, ele comprime, ele faz com que os pulmões sejam tomados por uma fibrose, que comprime, então a pessoa morre sem ar. Muito triste isso. Então ele diz, né, quando ele começou a sentir que não ia melhorar, que os médicos não podiam fazer mais nada, o pânico dele foi comovente, diz esse psiquiatra. A motivação foi banal, uma briga com a namorada por achar que ela o estava traindo. Ele tomou o veneno não para morrer, mas para se livrar da rejeição. Então veja como nós precisamos nos trabalhar. Saber lidar com a rejeição é algo que a gente ensina aos nossos filhos. Como assim? Dizendo não. Então vejam que a falta de limite para os filhos pode fazer essa criança, esse neto, esse filho, esse sobrinho, chegar aos 18 anos, a namorada dá um fora e ele se mata. Porque a dor é enorme, ele nunca passou por essa dor antes. Quer um iPad, não dá, toma. Quer o Xbox, toma.
Aí faz 18 anos, eu vou passar na faculdade, você vai me dar um carro. Dá, ganha. Tudo que ele quer, ele ganha. Não discuta não. É ouvindo os nãos da nossa infância e adolescente que a gente se prepara para os nãos que a vida vai nos dar. Alguém aqui passa pela vida sem ouvir não? Ou a gente tem tudo que quer? A gente aprendeu na infância. Ninguém se torna adulto aos 18 anos. Fiz 18 anos, como fiquei adulto? Não. Eu fui me tornando adulto desde a primeira infância. Quando eu brincava, aprendendo a dividir. Quando eu tinha conflito com os meus coleguinhas, aprendendo a resolver. Criança não brinca. Criança aprende a viver. E a hora vai indo. Nós temos aqui outra frase bem importante. Não existe uma personalidade suicida. Existe uma vulnerabilidade emocional. Então, por isso, que lá na minha primeira fala, nós precisamos nos tornar adultos, maduros, saber lidar com todo tipo de problema, saber que tudo passa. Mas eu não consigo resolver, isso não tem solução. Está solucionado. Vovó não dizia que não tem remédio, remediado está. Eu ouvia isso, eu acreditei. E é isso mesmo. Se tem solução, vamos a ela. E se não tem, está solucionado. Precisamos aprender, né? Então, não existe uma personalidade. Existe aquela pessoa que não aprendeu, não ouviu não sabe lidar com uma frustração, super protegida. Uma criança, ela não sabe resolver questões. Se torna um adulto com uma vulnerabilidade emocional. Olha o nosso compromisso. E se nós somos esse adulto vulnerável emocionalmente, está na hora de crescer. Vamos buscar ajuda, vamos fazer psicoterapia, ou vamos fazer oração, ou vamos estudar, vamos recorrer a Joana de Ângeles, que é essa autora espiritual, tem uma série psicológica maravilhosa através das mãos de Divaldo Franco. Enfim, tem muita coisa para a gente fazer. Vou passar aqui que eu quero, só para a gente entender um pouquinho, muita informação aqui, mas existe para que nós entendermos um pouco do que é o suicídio na espiritualidade e qual seria a terapia para nós nos prevenirmos contra ele. No livro no livro Vozes do Grande Além, psicografia do nosso querido Chico, o espírito Hilda fala num capítulo sobre suicídio e obsessão. Como as duas coisas também estão ligadas, mas nós temos a nossa responsabilidade. É uma carta que ela tem, que eu vou ler. Se alguns quiserem fechar os olhos para aprender com a alma, é muito forte, mas é muito bonita e muito esclarecedora. Ela fala assim: fala-vos, humilde companheira, que ainda sofre, depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou, infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta a grande perda. Obsidiada fui eu, é verdade. Jovem, caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falava mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores, a quem devia ternura, dos familiares juntos dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Esqueci meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa, e desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando, inutilmente, fugir de mim mesmo. E, nesse passo desacertado,
Todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Refiro-me a essa hora terrível e inesquecível para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção de súbito iluminou-me a alma. Entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializavam de leve, e braços e surtos me rodeavam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes de treva, que eu mesma nutrira. Debalde minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se minhas forças. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi, quase sem querer, a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsidiada. Sofria a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Corporificava imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitaram a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci, depois do túmulo, todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência, no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei, até que novo estágio entre os homens me impõe a recapitulação total da prova em que vim a desfalecer. É por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como o detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumento de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz, logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos e manifestos. Cumpramos nossas obrigações. Visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada. Procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque, através dele, a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Hilda. Então, meus irmãos, que possamos estar alertas, se vermos algum ente querido, algum amigo, algum vizinho, muito entristecido, se afastando. Outro dia eu vi uma frase, né? Quem muito se ausenta, um dia não faz mais falta. E na verdade não é isso. Quem muito se ausenta, pode ser que esteja precisando do seu apoio, da sua procura, da sua ligação. Nós possamos estar atentos a esses indícios de que alguém está com essas ideias. Frases como, por exemplo, a vida não vale nada, eu queria morrer. E não existe essa de que quem quer se suicidar não avisa, porque avisa sim. Avisa sim. E que nós possamos ouvir mais e julgar menos, criticar menos. Nós possamos perguntar o que está passando com o outro, ao invés de olhar e julgar. Muitas vezes, dentro das nossas casas, estão aqueles mais necessitados e nós estamos buscando fazer a caridade do lado de fora. Possamos estar atentos a nós mesmos,
aos indícios que possam nos acometer e ao outro com os quais nós dividimos essa encarnação, porque somos todos responsáveis uns pelos outros. Muito obrigada.